E antes de a gente começar a palestra, eu tenho dois recadinhos para vocês. Primeiro, a nossa patrocinadora, a Sanaflix, ela vai estar liberando para vocês 15 dias gratuitos da plataforma deles para todo mundo que está inscrito. Segundo, é que hoje, lá no Instagram, vai estar tendo um sorteio com 2 assinaturas semestrais, mais kit, mais 3 assinaturas mensais. Mais um recadinho que eu tenho para vocês é com relação às perguntas. Como ela já falou, vocês vão ficar mandando as perguntas no chat do YouTube, eu vou ficar anotando, e no final da reunião eu vou estar passando para o Dr. Denner para ele responder, tá bom? Bom, nosso tema de hoje vai ser com diagnóstico e tratamento da hernia de disco do Dr. Denner Zondanadi. Perdão. Bom, ele é neurocirurgião, fez residência médica no Conjunto Hospitalar do Mandaqui, em São Paulo, tem mestrado e doutorado em Ciência da Saúde pelo Hospital do Servidor Público do Estado de São Paulo. Ele é Master Business Administration, que é um lato sensu em gestão empresarial. Ele é diretor da Comissão de Gestão Empresarial da Sociedade Brasileira de Neurocirurgia, a SBN. Ele é coordenador do Serviço de Neurologia e Neurocirurgia do Hospital DN. Ele é diretor executivo da Clínica Neuron, que é referência em cérebro e coluna, e ele também atua no Hospital Universitário da UFM. Isso é só um resumo. Vocês já viram que um cara é incrível. Uma palavra para o senhor, doutor Denner. Bom, compartilhar a tela aqui já, né? Pode. Já está aparecendo aí a tela? Tá sim. Tá, né? Bom, primeiro agradecer o convite aí de participar aí do simpósio da Liga. Né? Então, nós vamos falar aqui um pouco sobre o diagnóstico e tratamento da hérnia de disco. Né? Aqui a gente tentou fazer um foco mais prático, mais básico, para que a gente consiga entender a doença, né? Não só o médico que vai se especializar em neurocirurgia ou neurologia, mas também o médico generalista e de outras especialidades. É interessante que tenha um conhecimento básico de uma doença tão comum como a hérnia de disco. Né? Então, para começar a falar sobre hernia de disco, para ter um melhor entendimento, a gente precisa falar um pouco sobre anatomia, né? Até para entender muita coisa que eu vou falar mais para frente. Então, a coluna vertebral, ela tem umas curvaturas, né? Que essa curvatura ela tem uma lordose cervical, depois uma cifose torácica, depois vem outra lordose lombar e mais outra cifose sacral, né? Essa curvatura ela serve para manter o equilíbrio sagital da coluna. Isso mudou de forma evolutiva com o tempo. Antigamente, os nossos ancestrais eles andavam encurvado, muitas vezes encostando a mão no chão, né? E a partir do momento que a gente começou a adquirir a posição bípede, a gente começou a ter essas curvaturas para que conseguimos equilibrar, né, em dois pés. Então, essas curvaturas elas são importantes para entender esse processo biomecânico da coluna e as doenças que pode acontecer depois de algumas alterações de sobrecarga mecânica. Então, a coluna ela é dividida em cervical, torácica, lombar e sacro. Cervical nós temos 7 vértebras cervicais, torácica 12 vértebras, lombar 5 vértebras. Essas vértebras elas têm uma anatomia diferente, né? Anatomia só que elas todas são bem semelhantes, com exceção da primeira e da segunda vértebra cervical e das vértebras fusionadas no sacro. Então, nós temos aqui o corpo vertebral, o pedículo, as lâminas, processo espinhoso e processos transversos. E aqui a gente tem os processos articulares, essas vértebras elas vão se articular entre si, né? E a gente percebe que durante essa conexão e essa articulação de uma vértebra em outra, entre os dois corpos vertebrais tem os discos, né? E essa conexão entre uma vértebra e outra aparece um buraquinho aqui que a gente chama de forame. E é desse forame que vai sair os nervos, né? Então a gente vê que todo nível a gente tem um forame, desse forame vai sair os nervos. É justamente o que aparece nessa foto. Então aqui a gente tem o corpo de L4, corpo de L5, disco intervertebral e aqui a saída das raízes nervosas pelos forames. Aqui da vértebra cervical, né? Aqui o corpo de C5, corpo de C6, o disco, e novamente a saída das raízes nervosas. Bom, não sei se vocês lembram aquele chiclete Babalu, né? Na minha época, eu acho que quando eu era mais jovem, era muito comum. Hoje eu não vejo tanto.
Mas quando a gente pega esse chiclete Babalu, né, você vê que ele tem um formato de um disco, né? Se a gente pegar esse chiclete com a mão e apertar, causar uma sobrecarga mecânica na estrutura do chiclete, ele vai rachar, né? E vai aparecer esse conteúdo gelatinoso de dentro do chiclete. Ele vai vazar. É isso que é a hérnia de disco. É quando racha e sai o conteúdo interno. Então, o que é o disco? O disco a gente tem o disco é como se fosse um amortecedor que fica entre as duas vértebras. Em volta, na periferia desse disco, a gente tem o ânulo fibroso, que é um tecido mais espesso e mais firme, e no meio nós temos um tecido mais gelatinoso, chamado de núcleo pulposo. Então aqui a gente tem uma visão axial da vértebra, e aqui é o disco nessa visão axial, e aqui uma visão coronal, onde mostra que tem o núcleo gelatinoso no meio, que é o núcleo pulposo, e o ânulo fibroso aqui na periferia. Então, quando esse ânulo fibroso rompe, sai o conteúdo gelatinoso, e isso que é a hérnia de disco. Então, o disco intervertebral ele serve para amortecer os impactos mecânicos que a gente tem durante a vida, né? E são muitos, né? Desde quando a gente é criança, né? Aquelas mochilas pesadas da escola, alterações posturais que a gente senta no sofá, e agora com a tecnologia a gente começa a usar muito celular, muito computador. Para você ter uma ideia, quando a gente está numa posição neutra, com uma lordose normal, o peso da cabeça é mais ou menos 6 quilos. A partir do momento que a gente começa a inclinar a cabeça para frente, por exemplo, para olhar para o celular, esse peso vai aumentando pela força da gravidade, por vetor de força de gravidade. Então, quando você inclina mais ou menos 60 graus, isso vai para 26 quilos, né, 27 quilos, 45 graus, 22 quilos. Então, todo esse peso ele está concentrado na sobrecarga do músculo e no eixo da coluna, levando maior carga axial naqueles discos intervertebrais. E essas posturas de forma crônica que vai levar a processo de degeneração e algumas doenças da coluna. Então, para você ver como é que é importante a gente tomar cuidado com a postura, porque uma postura errada durante muitos anos, isso vai ter consequências futuras, né? E aqui mostrando que, como eu falei no início, né, antigamente os nossos ancestrais eles tinham uma postura mais cifótica, né? Os macacos andavam inclusive com o apoio da mão no chão. A partir do momento a gente começa a ter uma postura mais bípede, depois começa os trabalhos manuais de campo, trabalhos na indústria e agora a tecnologia que está como voltando o tempo, né? A gente está mais ou menos a uma postura igual do que a gente era lá na época dos macacos, né? Então, aqui é para a gente entender que tem essa alteração, a tecnologia está levando uma alteração que isso pode acontecer daqui a muitos e muitos milhões de anos, a nossa postura pode ser diferente. Justamente por essa tendência de a gente fletir o pescoço para frente, para mexer no computador e mexer no celular. Hoje não é incomum no consultório a gente começar a ver muita gente com retificação da coluna cervical. Justamente por fato de ficar muito no celular, muito no computador, algumas pessoas perdem a lordose cervical e começa a ter já essa retificação. Então, além disso, tem o sedentarismo, né? Quando a gente ganha peso, esse peso nada mais é do que um vetor que está na frente, um vetor de força. Olha aqui, o corpo vertebral aqui é a parte anterior e aqui é a parte posterior. A gente tem os músculos principais que estão na parte posterior. A partir do momento que a gente ganha uma barriguinha, isso aqui tem um vetor na frente. E isso vai levar a maior sobrecarga dos discos, né? Esse vetor que eu falo é a gravidade e o peso do corpo, né? Então a gente tem uma sobrecarga no disco e uma sobrecarga da musculatura da coluna, né? Que pode levar a dor lombar e outras contraturas musculares. Que a contratura muscular, aquela situação que algumas pessoas elas travam a coluna, nada mais é do que uma reação do corpo, é um mecanismo de defesa no corpo para contrair o músculo e tentar segurar essa sobrecarga de peso que pode acontecer com postura e com aumento de peso. Então, é muito importante para a gente aliviar essa sobrecarga mecânica, fortalecimento muscular, né? Quanto mais o músculo está fortalecido, menos sobrecarga mecânica vai ser transferido para a coluna e para as estruturas osteoligamentares e discos vertebrais. Então, é muito importante que a gente tenha esse fortalecimento da musculatura estabilizadora da coluna, paravertebral,
abdominal, essa musculatura do pescoço, né? Quando você tem essa curvatura para frente, ou uma retificação da coluna, ou posturas de flexões durante muito tempo, o peso da cabeça aumenta muito, então você vai ter vai sobrecarregar essa musculatura. As dores, inclusive, podem ir até para a cabeça, levando uma cefaleia tensional também. Não é incomum acontecer por conta de alterações posturais e cervicalgia. E temos também a coluna torácica, que é a coluna dorsal, né? A coluna dorsal, ela é mais rara de acontecer esses problemas de sobrecarga mecânica. Então, é mais comum na cervical e na lombar. Por quê? Porque na dorsal nós temos a caixa torácica, né? Então, esse segmento aqui, onde tem as costelas, onde elas vão sair, a costela vai sair da vértebra e vai se conectar lá na frente no externo. Então, a gente tem uma estrutura mecânica maior de contenção de peso por essa estrutura óssea que é a caixa torácica, né? Então, por isso que a grande maioria das doenças da coluna, apesar de ter muitas na região dorsal, mas a grande maioria mesmo são na região cervical e lombar, né? Que é onde nós temos maiores sobrecargas. A cervical, peso da cabeça, e lombar, sobrecarga mecânica de enfraquecimento muscular, impactos de alguns tipos de atividades e alterações posturais. E essa sobrecarga mecânica ela vai levar a consequências, né? Uma das consequências é aquele termo comum que a gente ouve muito chamado bico de papagaio. Na verdade, o bico de papagaio é uma alteração radiológica, anatômica, e nem sempre leva a dor. Ele é simplesmente um sinal radiológico que você tem uma sobrecarga mecânica na coluna, né? Se você perceber, o que é o bico de papagaio? O bico de papagaio como você está tendo uma sobrecarga mecânica, é como se a vértebra ela começasse a aumentar a sua superfície de contato para conter mais essa sobrecarga. Então, isso aumenta a superfície de contato, levando a esses osteófitos, que é o nome técnico, que leva o nome de bico de papagaio. Por isso que isso não tem dor. Isso só vai ter algum sintoma clínico se esses osteófitos eles surgirem nessa região aqui, ó, que vai levar a compressões de nervos que vão sair nesse forame. Então, além desses bicos de papagaio, a gente tem alterações de artrose nas articulações e alterações degenerativas do disco. E através dessas alterações degenerativas do disco que vai acontecer a hernia de disco, né? Então, essa degeneração ela começa inicialmente com uma desidratação do disco, né? Então, o disco ele vai começar a ficar desidratado, vai perder líquido, então ele perde a capacidade de amortecer e ele começa a ter abaulamentos, né, e prolapsos. Então, essa estrutura do ânulo fibroso, ela começa a ficar mais fraca, começa a rachar, e esse conteúdo interno, que é o núcleo pulposo, começa a sair. Pode chegar o momento de ter uma rotura do ânulo fibroso e uma extrusão do conteúdo interno do disco, que é o núcleo pulposo. Isso é a hérnia de disco extrusa. Inclusive, ela pode se fragmentar e ficar uma hérnia de disco sequestrada, né? Então, aqui a gente mostra aqui vários estágios de degeneração, tanto numa coluna, aqui, num desenho, como numa ressonância, né? Então, aqui é o disco normal, onde a gente tem uma altura preservada. A partir do momento que a gente começa a ter essa desidratação e essa degeneração discal, você começa a perder um pouquinho de altura do disco, né? Então, o corpo vertebral começa a ficar mais próximo. Quando você perde a altura do disco, às vezes você perde um pouquinho do diâmetro do forame de onde passa o nervo. Então, esse disco ele pode abaular e pode herniar, pegando aqui os nervos que vão sair nesses forames aqui, né? E aqui algumas alterações mais crônicas, onde o disco degenera totalmente e às vezes fica até como se não tivesse mais disco, né? Então, aqui já tem os bicos de papagaio, que são os osteófitos. Isso já é uma degeneração de osteoartrose, né? E aqui mostrando um disco próximo do normal, onde a gente tem, ele é mais esbranquiçado, isso significa que é um conteúdo líquido. A partir do momento que ele começa a desidratar e degenerar, ele vai ficando mais escuro, né? Ele vai ficando escuro, começa a abaular e às vezes pode romper e ter a extrusão discal. Então, um disco normal, nessa sequência de T2, ele é branco no meio, o que dá essa cor branca na ressonância, nessa sequência, é o líquido, né? É a água. Então, por isso que normalmente a sobrecarga mecânica ela é maior nos níveis inferiores e menor nos níveis superiores. Então, aqui os dois níveis
inferiores, eles estão mais degenerados porque são os níveis que sofrem maior sobrecarga mecânica. Então, quando acontece essa herniação, esse disco ele pode herniar para trás e comprimir a raiz nervosa. E é daí que vem a sintomatologia da hérnia de disco, né? Isso também pode acontecer na região cervical. O núcleo pulposo ele sai, tem uma extrusão e comprime a raiz nervosa. Na região cervical, pode comprimir também a medula e levar a sintomas medulares, né? Aqui mostrando aqui uma anatomia, mostrando aqui novamente como que acontece essa extrusão e essa compressão radicular do disco, né? Então, quando acontece essa extrusão discal, ela pode ser de várias regiões. Ela pode ser mediana ou paramediana. Nesse caso, comprime mais as estruturas. Quando é na região lombar, as estruturas da cauda equina. Quando é na região cervical, as estruturas medulares, né? Quando ela é foraminal, já acontece mais, os sintomas são mais radiculares. Então, ele não dá tantos sintomas de medulares ou de cauda equina, dá mais sintomas radiculares. E ela também pode ser extraforaminal. Isso aqui tem uma diferença semiológica no futuro, que eu vou falar daqui a pouco. Bom, para falar sobre o diagnóstico de hernia de disco, a gente precisa primeiro ouvir o paciente, ouvir as queixas do paciente. Existem queixas de dores lombares que nem sempre são decorrentes de hernia de disco, né? A grande maioria das queixas relacionadas à hérnia de disco, elas são queixas de dores radiculares, de dores irradiadas. As dores lombares, muitas vezes, são decorrentes de dor muscular, de dor facetária. Algumas vezes a dor pode ser, inclusive, discogênica. Mas essa dor lombar baixa, ela tem muitas fontes álgicas, né? Então, depois, quando a gente ouve as queixas do paciente, a gente vai desenvolvendo um raciocínio clínico, né? Esse raciocínio clínico vai ser confirmado. Tá todo mundo online aí? Alô? Estão ouvindo? Eu vou continuar falando aqui, acho que está tudo certo. Sim. Desculpa, aqui a internet caiu, mas pode continuar. Ah, tá, porque eu achei que eu estava falando sozinho aqui. Sim, então, na semiologia do paciente, a gente vai ouvir a queixa, né, do paciente, o tipo de dor, né? Depois, quando a gente vai desenvolver um raciocínio clínico, aí vai partir para o exame neurológico. O exame neurológico, ele vai servir para a gente tentar identificar se aquela queixa clínica corresponde a seu raciocínio clínico e topográfico. E depois a gente vai avaliar os exames. Então, é importante que haja essa sequência. Muitas vezes, quando você vê uma queixa, você já sabe o que você vai esperar no exame neurológico. Compatível com a queixa, já começa a vir outras ideias, outras hipóteses diagnósticas para você fazer o diagnóstico diferencial de outras doenças que podem ter clínicas semelhantes a clínicas de hérnia de disco. Da mesma forma que quando a gente vai analisar os exames radiológicos, a gente tem que fazer a correlação clínico-radiológica. Será que aquela dor tem a ver com essa alteração radiológica? Então, se você tem uma compressão e uma localização topográfica, espera-se que na radiologia, na ressonância, nos exames, vai ter uma alteração naquele ponto que você já suspeitou pelo exame clínico, pela queixa, pelo exame neurológico. Então, o paciente pode falar que as dores em vários locais diferentes, mas como médico, a gente tem que examinar de forma técnica, específica e pensar em topografia. Então, quando a gente está avaliando, por exemplo, uma queixa que está indo para o braço, cotovelo, antebraço ou mão, essa queixa pode ser, inclusive, uma hérnia de disco cervical. Então, a gente tem que fazer essa correlação da queixa do paciente e do exame neurológico. Da mesma forma que uma queixa para o braço pode ser problema do ombro, pode ser problema do cotovelo. Então, existem padrões de dor, né, que a gente precisa diferenciar esse padrão de dor para saber se é uma dor osteomuscular, osteoarticular ou uma dor radicular, já que esses sintomas de hérnia de disco, eles muitas vezes irradiam para os membros. Por isso que é muito comum você confundir essas dores com outros tipos de doenças. E depois fazer a correlação clínico-radiológica.
Se o paciente tem uma queixa de radiação para o braço e ele tem uma hérnia da coluna lombar, então não tem nada a ver a queixa com a radiologia. Então, às vezes, aquela hérnia que ele tem na coluna lombar, ela é assintomática. E ele tem uma dor, sei lá, muscular no braço, que não tem nada a ver com o exame de imagem. Então, se você tem uma dor no pescoço que irradia para o braço, a gente espera que a hérnia seja cervical. Se você tem uma dor na lombar que irradia para a perna, a gente não espera que seja uma hérnia cervical, a gente espera que seja uma hérnia lombar. Então, a gente tem que ter essa noção semiológica, noção de anatomia topográfica, para entender a queixa do paciente e se existe uma correlação da clínica do paciente com a radiologia. Por quê? Porque é muito comum você ter alterações radiológicas assintomáticas. Às vezes o paciente tem queixas totalmente diferentes e alterações radiológicas que não tem nada a ver com a queixa. Né? Hoje em dia, depois de uma certa idade, se você faz ressonância de coluna lombar, é muito comum você ter alterações degenerativas, protusão discal, enfim. Então, por isso que a gente não pode focar apenas nos exames. Você tem que correlacionar queixa, exame neurológico e exames de imagem. Bom, então, na região cervical, a hérnia de disco cervical, o sintoma principal é a cervicobraquialgia, que é a dor cervical que vai irradiar para os braços. Tá? Na cervicobraquialgia, você pode ter uma hiporreflexia ou uma arreflexia, que são os reflexos diminuídos. Isso acontece quando há compressão de raiz, da mesma forma que você pode ter uma hiperreflexia, que são os reflexos aumentados, que quando você tem uma compressão medular. E você pode ter as duas coisas no mesmo paciente. Por quê? Se você tem uma hérnia de disco, que ela tem uma compressão na medula e na raiz, que a gente chama de compressão mielorradicular, naquela raiz que está comprimida, o reflexo pode estar diminuído. E os outros reflexos vão estar exaltados pela compressão medular. Né? Então, a gente percebe o quê? Que a semiologia do paciente, dependendo da localização da hérnia, são bem diferentes. Então, se você tem hiperreflexia, a gente pensa em medula. Ou vai estar na cervical ou vai estar na torácica. Não vai estar na lombar, porque na lombar não tem mais medula. Né? Então, a hiperreflexia já nos dá essa informação. Então, na hérnia de cervical, cervicobraquialgia, a dor irradia para o braço. Essa dor ela pode ter choque, dormência, formigamento, pode dar fraqueza muscular, pode dar dormência na região da topografia do nervo. E os sintomas da região cervical, eles não vão irradiar para a perna, vão sempre irradiar para o braço. Né? Justamente por quê? Porque as raízes do pescoço elas vão formar o plexo braquial e vão para o braço. Tá? Então, compressões de raízes do pescoço vai dar irradiações para o braço. Cada nível dá uma irradiação específica. Né? Nós temos a irradiação aqui a gente tem aqui os dermátomos. Né? Normalmente, quando comprime a raiz de C5 para baixo, começa a ter as irradiações para o braço, porque na raiz de C4 normalmente não vai para o braço. Então, nós temos aqui C6, que é o azul claro, C7, C8, que é o rosa, e T1, que é o amarelo. Né? Aqui a visão posterior e aqui a visão anterior. Então, cada nível da compressão da hérnia de disco cervical vai ter uma irradiação e alterações sensitivas compatível com esses dermátomos. Aqui mostrando uma hérnia de disco cervical. Às vezes, essas cervicobraquialgias, elas podem também ter irradiações para o dorso, que na verdade é uma dor miofacial. Às vezes a musculatura se contrai em volta daquela região, você pode ter irradiações também para o dorso. Outra coisa importante na avaliação desses pacientes são os reflexos. Né? Aqui nós temos um exemplo do reflexo bicipital, que é o do bíceps, o reflexo tricipital, que é do tríceps, e o estilo radial aqui da região do antebraço. São os três principais reflexos para analisar em membros superiores, para analisar a hérnia de disco cervical. Então, quando você tem uma hérnia de disco no segmento C4, C5, normalmente está acometendo a raiz de C5. Então, o reflexo deltoide ou peitoral vão estar diminuídos, você pode ter fraqueza motora no deltoide e as alterações sensitivas vão ser no ombro. Quando é na região de C5, C6,
é a raiz de C6 que está sendo comprimida, os reflexos diminuídos, o bicipital e o braquiorradial, fraqueza na flexão do antebraço, e a parestesia vai seguir esse dermátomo, né? Na C6 e C7 é a raiz de C7, então aí você vai ter uma hiporreflexia ou uma arreflexia no tríceps. Isso pode também não acontecer. As alterações de reflexo só vão acontecer quando essa compressão ela é uma compressão significativa. Você pode ter também fraquezas motoras na extensão do antebraço e parestesias e hipoestesias no dermátomo de C7, né? Que é aqui, ó. E no nível C7-T1, já não vamos ter compressão na raiz de C8. Aqui é importante falar que a raiz, né, da região cervical, elas são 8 raízes e 7 vértebras, né? Então, aqui na região do C7-T1 é a raiz de C8. Então, vai ser reflexo dos dedos, que podem estar diminuídos, não é um reflexo muito comum, nem todo mundo tem, né? Mas às vezes pode ser examinado. E vai ter fraquezas dos músculos intrínsecos da mão, tá? Quando a hérnia é na região torácica, isso é bem mais incomum, bem incomum, né? Nós vamos ter dor, alterações sensitivas, e aqui nós podemos ter a síndrome piramidal, que são as hiperreflexias, esparticidades, decorrente da compressão medular. E os sintomas nunca vão para o braço, sempre vão para a perna. Então, você pode ter paraparesia ou até paraplegia. Então, quando você tem sintomas de fraqueza nas duas pernas, você vai pensar em hérnia torácica, né? Já quando você tem fraqueza em uma perna associado à reflexia, você vai pensar em hérnia lombar, né? Então, na hérnia torácica, os reflexos estão exaltados. Por quê? Porque quando você tem compressões de estrutura do sistema nervoso central, depois de um certo tempo, isso vai levar a uma hiperreflexia. Quando essa compressão é no sistema nervoso periférico, nas raízes ou nervos, você vai levar a arreflexia ou hipoflexia. Então, se você tem reflexos exaltados, a gente não vai pensar em lombar. Você vai pensar em torácica, né? Já na lombar, o sintoma mais comum é a lombociatalgia, que é a dor lombar com irradiação para os membros inferiores, normalmente unilateral, é o mais comum. Então, você pode ter também síndrome de caldequina, é quando você tem compressões da estrutura de caldequina. Essa síndrome ela vai evoluir com retenção ou incontinência urinária e fecal, anestesia em cela, né? Então, normalmente é uma emergência neurocirúrgica. Quando você tem síndrome de caldequina, o ideal é tentar descomprimir o mais rápido para salvar esse déficit neurológico. Aqui, nesse caso, você não vai ter mais a hiperreflexia, como você pode ter na hérnia cervical, em caso de compressão medular, e na hérnia torácica, porque aqui não tem medula. Então, aqui nós vamos ter alterações de reflexo para menos, ou hiporreflexia, ou a arreflexia. E os sintomas vão para a perna, nunca vão para o braço, né? Então, através dessas queixas clínicas e do exame neurológico, você consegue topografar de onde que vem a hérnia, inclusive até o nível, se é nível C6, C7, se é nível L5, S1, só pelo exame neurológico. Depois, quando você vai avaliar os exames de imagem, é simplesmente para confirmar a sua hipótese diagnóstica. Uma pessoa que faz uma boa anamnese, que faz um bom exame neurológico, só vai confirmar o diagnóstico nos exames. Então, aqui mostrando uma hérnia de disco lombar, né, que vai comprimir as raízes. E essas raízes elas vão também ter uma irradiação conforme os dermátomos. Então, aqui L2, L3, L4, L5. E aqui a região de trás, que é o nervo ciático, que é a região mais comum, vai ter uma irradiação para a face posterior da perna, que vai até lá no pé, que é a região S1, que é a lombociatalgia ou ciatalgia, né? Então, as alterações sensitivas de dormência, formigamento, choque, vão seguir essa região dos dermátomos. Da mesma forma que a fraqueza motora também. Então, a fraqueza, por exemplo, da extensão do joelho, a gente pensa em L3, L4. Já se o pé tiver caído, né, se ter fraqueza, o pé ficar caído na hora quando o paciente vai caminhando, você não consegue fazer a dorsiflexão do pé. Então, a gente pensa em L4, L5, que é uma compressão da raiz de L5. Então, já fraqueza na flexão plantar, a gente já pensa em L5, S1. Né? A fraqueza já é um sintoma mais tardio, né? Normalmente já é um sinal de alerta para tratar o paciente. Porque se o paciente começa a ter uma déficit neurológica, pode acontecer uma lesão do nervo. E nem sempre isso é reversível. Por isso que quanto mais cedo operar em caso de déficit neurológico, maior a índice de recuperação neurológica.
aí vem uma pegadinha aqui do exame clínico, né? Como eu falei há pouco atrás, a hérnia ela pode ser foraminal, extraforaminal, posterolateral, mediana. Então, ela pode ter em várias regiões. Olha só, quando você tem uma hérnia central, aqui a gente tem uma visão posterior, né, onde aqui a gente tem os pedículos estão cortados, aqui o corpo vertebral está na frente, aqui mostrando a cauda equina e a saída das raízes nervosas. E aqui é o disco, né? Então, aqui a gente pode ter uma compressão central. A mais comum é essa região aqui, que é a paracentral apóstero-medial, que é a região mais comum, que a gente vai comprimir essa raiz, ou essa raiz aqui, ó, que é a raiz de baixo. Então, numa hérnia L4, L5, vai comprimir a raiz de L5. Porém, você pode ter uma hérnia no mesmo nível, por exemplo, L4, L5, porém comprimir a raiz de cima, quando essa hérnia ela é, que a gente chama farlateral, ou extremo lateral. São as hérnias foraminais e extraforaminais. Quando ela acontece bem lateral, ela vai comprimir a raiz de cima. Então, por exemplo, um paciente que tem uma queixa de L5, ele pode ser uma hérnia posterolateral de L4, L5, ou uma hérnia, vamos supor que seja L4, L5, né? Então, uma hérnia posterolateral, ela pode comprimir a raiz de L5 e uma extremo lateral, a raiz de L4. Então, uma hérnia L3, L4, pode ser de L4, o sintoma pode ser tanto de raiz de L4, pode ser do nível de cima ou do nível de baixo, dependendo do local da hérnia, tá? Então, posterolateral, raiz de baixo, extremo lateral, raiz de cima, certo? Outros tipos de exames clínicos que ajudam na avaliação. A gente tem, no caso de hérnia cervical, o teste de Spurling, né, que é quando a gente faz uma leve inclinação, flexão do pescoço e uma compressão axial. Essa manobra ela vai desencadear uma irradiação para o braço, porque você vai diminuir o forame onde sai o nervo. Então, se o paciente tem uma dor que vai para o braço, a dor pode ser do ombro, pode ser do cotovelo, pode ser uma tendinite, mas se for uma cervicobraquialgia, essa manobra ela vai desencadear a dor. Né? Se for uma bursite, uma tendinite, não vai desencadear. Né? Então, isso é só mais um teste clínico que ajuda você a diferenciar se é uma queixa de cervicobraquialgia ou é uma alteração do membro. Em relação à hérnia lombar, nós temos um exame bem importante no exame clínico, é o teste de Laseg, que a gente levanta a perna do paciente e à medida que a gente vai levantando a perna do paciente, a gente vai estimulando a irradiação da dor. E quando a gente faz a dorsiflexão, essa dor aumenta mais, né? Então, isso é o teste de Laseg, que é mais comum ser positivo nas hérnias de L5-S1 e L4-L5, que são as principais hérnias. Isso acontece porque quando você faz essa elevação, você vai diminuir também o forame, levando a essa irradiação. Outro teste bastante importante é o teste de Faber, ou Patrick Faber, né? Esse teste a gente faz uma rotação lateral dessa forma, né? E o grande objetivo desse teste é você fazer diagnóstico diferencial, né? Existem alguns tipos de dores que elas podem ser muito parecidas com a lombocetalgia, mas na verdade o problema é no quadril. Tá? Então, quando a gente faz esse teste, essa rotação lateral, que chama teste de Faber, você vai estimular a dor no quadril. E na hérnia de disco não dói tanto. Tá? Então, isso aqui não estimula a dor da ciatalgia, da lombocetalgia, mas estimula a dor onde o foco é na região do quadril. Então, quando a gente vai analisar os exames, né, aí para a hérnia de disco, a tomografia não é muito importante. Tá? O mais importante é o raio-x, né, e a ressonância. A tomografia a gente usa mais para avaliar fraturas, trauma raquimedular. Ela não vai dar tantas informações importantes no caso de hérnia de disco. Né? Então, para que serve o raio-x nesse diagnóstico? O raio-x ele vai servir, primeiro, para você avaliar aquela curvatura, né, aquilo que eu falei no início. Então, um paciente que ele tem uma tendência à retificação da coluna lombar, normalmente tem maior possibilidade de degeneração discal. Da mesma forma que é importante também a gente ter a radiografia para avaliar a vértebra de transição. O que é vértebra de transição? São vértebras supranumerárias. O paciente pode ter uma vértebra a mais. Tá? Isso não é incomum, isso acontece com bastante frequência. Normalmente a gente vê isso no AP.
Então, se você tem uma vértebra de transição, isso vai ter um impacto no exame neurológico em relação à raiz, na localização dessa raiz, e principalmente quando você for precisar operar o paciente, para você não errar o nível do paciente. Então, se você tem só a ressonância, você vê uma hérnia de disco, quando vai lá no centro cirúrgico, a gente vai ter uma imagem de radioscopia, que é essa daqui. Então, às vezes, a gente pode errar o nível porque o paciente tem uma vértebra a mais. Então, é interessante sempre a gente ter uma radiografia. Eu normalmente peço uma radiografia dinâmica, que a gente tem mais informações da biomecânica, inclusive de instabilidades segmentares. Mas o mais importante mesmo para avaliar a hérnia de disco é a ressonância, porque na ressonância a gente vai avaliar estruturas osteoligamentares, o disco, a raiz, enfim. Aqui a gente tem uma ressonância, onde aquilo que eu já falei agora há pouco, onde as vértebras mais superiores normalmente têm menos sobrecarga mecânica e as vértebras mais inferiores têm mais sobrecarga mecânica. Aí alguém me pergunta, mas por que essa vértebra, esse disco aqui de baixo não tem tanta sobrecarga mecânica? E os discos do meio aqui tem. Ó, o que eu falei antes? A ressonância, o disco ele fica mais branco quando ele está normal. À medida que isso vai degenerando por sobrecarga mecânica, ele vai ficando mais escuro. Mas olha o que pode acontecer. Olha aquelas curvaturas como é importante. Aqui é o vetor de força, que é a força da gravidade. Vocês percebem que esse disco não está inclinado? Né, que aqui já está entrando na lordose lombar. Então, o vetor de força da gravidade ele está sendo impactado mais nesses discos que estão em frente com esse vetor. Já esse outro disco ele está inclinado, então ele não tem tanta sobrecarga mecânica, por isso que ele está em melhor situação do que o disco L4, L5, L3, L4. Isso pode acontecer. Né? Não é o comum. Normalmente o nível L5, S1 tem maior sobrecarga mecânica, mas alguns pacientes pode ser diferente como esse paciente aqui. Esse paciente eu consultei, inclusive, semana passada. E como eu ia dar essa aula, eu lembrei aqui desse detalhe aqui de curvatura da coluna e copiei a imagem para a gente mostrar aqui. Então, aqui a gente vê já uma degeneração discal, que é a perda, o disco ficando mais preto, e aqui uma hérnia de disco, né? Uma hérnia de disco pequena, né? Aqui já mostrando uma outra hérnia de disco, ó, os discos aqui mais branquinho, o disco de baixo, ó, nesse caso já é o contrário. Nesse caso a gente já tem um vetor de força aqui, ó, aqui já pega já o disco já de frente, o vetor da gravidade, então a gente tem uma degeneração maior no L5-S1 e uma extrusão discal. E quando a gente vai avaliar o corte axial, olha só como essa extrusão discal está comprimindo o nervo. Aqui eu tenho um nervo do lado direito e aqui o nervo do lado esquerdo a gente não consegue ver, porque o disco está sendo comprimindo, existe uma compressão radicular. Então, esse paciente provavelmente tem uma dor radicular, uma dor que irradia para a perna. Né? Mais um exemplo de uma hérnia um pouquinho maior, você percebe que tem uma degeneração discal, rotula do ânulo fibroso, uma extrusão do núcleo pulposo, aqui tem um fragmento sequestrado, já o nível de cima, olha, é mais branquinho, mais contido. Né? Aqui mostrando a extrusão discal e comprimindo aqui a raiz que sai no forame, ó. Aqui é o forame. Então, nessa ressonância aqui, o branco é líquido, né? Então, quando a gente faz aquela punção lombar ou até mesmo anestesia RAC, o remédio entra nesse líquido, assim como a gente tira esse líquido na punção lombar. Então, quando a gente vê que não está passando líquido, é porque tem compressão. Olha aqui, ó. Aqui não está passando nenhum líquido, é porque tem compressão. E aqui do outro lado está passando líquido, então não tem compressão. Da mesma forma, na região cervical. Na região cervical, a gente aqui ó, vê a medula, né, que é essa parte central e cinza, né, que é um corte sagital, os corpos vertebrais, né, aqui os discos vertebrais, a gente percebe que os discos superiores têm maior sobrecarga, porque eles estão pretos, e os inferiores já estão mais branquinhos, e aqui a gente tem uma hérnia de disco extrusa e uma protusão discal aqui. Pensa só, para que serve o líquido? Um dos objetivos de ter o líquido na medula. O líquido é um sistema de defesa do organismo. Então, a gente tem uma estrutura muito nobre. Daqui passa todas as fibras nervosas que vão para o braço, para a perna. Então, se a gente tem uma lesão, por exemplo, nesse nível, tem a tetraplegia, né? Então, a gente tem um líquido na frente e um líquido atrás. Ó, líquido na frente, líquido atrás. Então, qualquer tipo de sobrecarga, de impacto, de desaceleração, a energia cinética em movimentação ela vai ser dissipada no líquido, né? Para que essa energia não chegue nessa estrutura muito sensível que é a medula.
A partir do momento que você tem uma extrusão discal, onde o disco encosta na medula, você impede essa proteção na medula. Então, numa situação, por exemplo, você está num carro, você tem uma batida atrás, você faz um efeito chicote, um efeito de aceleração e desaceleração, essa energia ela vai ser transmitida direto para a medula. E aqui você pode ter uma contusão medular, só porque você tem uma hérnia de disco encostando na medula, porque você não tem o líquido para dissipar a energia, né? Por isso que a hérnia de disco cervical ela tem que ter muito cuidado. Nas hérnias de disco cervicais centrais e medianas, às vezes elas são pouco sintomáticas. Às vezes ela pode estar encostando na medula e não dando sintomas porque não está indo para o lado, não está pegando na raiz. Só que tem pacientes que podem estar assintomáticos, mas ter essa hérnia de disco cervical e num pequeno trauma ter uma contusão medular e ter déficit nos dois braços, nas duas pernas. Por isso que esse tipo de hérnia é uma hérnia que a gente tem que ter mais cuidado na condução, na cirurgia e até mesmo na indicação cirúrgica. A gente observa aqui que eu falei no começo, ó, paciente com o pescoço retificado. Normalmente aqui a gente tem uma lordose cervical, a curvatura para trás. A partir do momento que você retifica o pescoço, a cabeça fica mais pesada para a coluna, né? Você aumenta o peso da cabeça, porque você altera o eixo do vetor da gravidade para frente. Se você altera o eixo do vetor da gravidade para frente, você tem maior sobrecarga dos discos, levando a doenças degenerativas e hérnia de disco. Bom, em relação a tratamento, né? O tratamento das hérnias de disco, a grande maioria das vezes, são tratamentos conservadores. Não precisa operar a grande maioria das hérnias de disco. Tá? A gente começa o tratamento com analgesia, analgésicos comuns, anti-inflamatório, analgésico comum, e fisioterapia, hidroterapia, osteopatia, o que tiver para fortalecer músculo. Quanto mais a gente fortalece a musculatura, menor a sobrecarga mecânica em cima do disco. E se você consegue fortalecer essa musculatura, você pode diminuir a pressão intradiscal, inclusive algumas protusões podem retrair e algumas hérnias, inclusive, absorver. Tá? Então, a primeira etapa do tratamento é analgésico, reabilitação para fortalecer músculo, reeducação postural. É isso que a gente precisa fazer na grande maioria dos casos. Chegou o paciente com hérnia de disco, sintomas de hérnia de disco, exames de hérnia de disco, não se opera. Tá? A gente só opera se tiver sinais de alerta, de déficit neurológico progressivo, fraqueza na perna, alterações de reflexo com piora progressiva, síndrome da cauda-equina, né? E se for só dor, a gente vai fazer o tratamento clínico e reabilitação. O paciente vai tomar remédio, vai fazer reabilitação, não melhora. Aí a gente pula um degrau. Esse segundo degrau é a otimização do que a gente já fez. Então, aqui a gente já vai entrar com remédios moduladores de dor. Aqueles pacientes que têm dor neuropática, dores com irradiações, eles já precisam tomar alguns remédios moduladores, como anticonvulsivantes e antidepressivos, como pregabalina, que é um anticonvulsivante, gabapentina, que é outro anticonvulsivante, a carbamazepina, que é um anticonvulsivante, aí vem antidepressivos como a amitriptilina, duloxetina, e aqui a analgesia com opioides. Então, a gente otimizou a analgesia, entrou com modulação de dor. Esses remédios, como pregabalina, gabapentina, eles vão agir muito na estabilização da membrana do nervo e diminuir a dor irradiada, a radiculopatia, né? Da mesma forma que a gente vai otimizar a reabilitação, né? Aí vem a hidroterapia, a osteopatia, tudo aquilo que a gente já usou. O paciente fez tudo, não está melhorando. Aí vem a terceira indicação de intervenção, que é a dor intratável. Né? Paciente com sintomas radiculares, lombociatalgia ou cervicobraquialgia importante, que não melhora com o tratamento conservador, eles são eleitos a tratamento cirúrgico. Só que antes de tratar de forma cirúrgica, a gente pode avaliar alguns tipos de intervenção. Essas intervenções a gente faz com o objetivo de tentar aliviar a dor, que pode ser através de uma infiltração foraminal, que nada mais é do que a gente colocar o remédio na raiz. Dessa forma, a gente consegue aliviar a dor do paciente para ele conseguir fazer uma reabilitação mais otimizada. Às vezes o paciente não consegue evoluir na reabilitação porque a dor não deixa. Então, a gente tira a dor de forma
de intervenção para ele conseguir evoluir na reabilitação. Então, a infiltração foraminal, a gente vem com uma agulha e coloca medicamento na raiz. Isso serve para diagnóstico, porque se você coloca o remédio na raiz, a dor melhora, é porque a dor, de fato, era radicular. Às vezes, a dor ela pode ser uma dor miofacial, pode ter outras fontes de dor, e quando a gente faz esse tipo de intervenção e o paciente não melhora nada da dor, a gente pode pensar que a dor pode ser de outro lugar. Uma síndrome do piriforme, onde você tem uma dor que vem do nervo periférico que fica na região da nádega. Então, existem várias outras fontes de dores e pode também dar dor radicular. Tá? Então, as infiltrações elas servem como teste terapêutico e otimização da analgesia para voltar para a reabilitação. Então, a gente melhora a dor para ele voltar para aquele primeiro degrau, tá? ou para o segundo degrau. E se, por acaso, o paciente volta para o degrau, faz a reabilitação, a gente já sabe que a dor é naquela raiz, não tem uma compressão tão importante, a ponto de ter que operar, a dor está lá na raiz, a gente pode fazer essas intervenções e, às vezes, até fazer risotomias seletivas e pulsáteis, né, que é para tentar prolongar o tempo de analgesia. Depois vem as cirurgias. Né? Quando você passa por todos esses degraus, não está resolvendo, aí vem os procedimentos cirúrgicos. No caso da hernia de disco cervical, a incisão, normalmente a gente faz a cirurgia por via anterior, né? onde a gente tira o disco, tira a compressão ou medular ou radicular e coloca um cage. Tá? Esse cage, hoje a gente usa muito esse cage autobloqueante. Dentro desse cage ele é vazado, porque aqui a gente coloca osso. E através desse osso cria uma artrodese. Antigamente a gente colocava plaquinhas, né? Hoje em dia para hernia de disco é muito raro precisar colocar essas plaquinhas, né? Porque a gente já tem essa trava do próprio cage. E algumas vezes pode ser colocado prótese de disco, onde você mantém, aqui no caso não tem artrodese, onde você mantém a mobilidade do nível. Tá? Aqui eu vou só mostrar para vocês como é a cirurgia aqui, ó. No caso da dissectomia cervical. Ó. Or anterior cervical discectomy infusion is a minimally. Ó, aqui a gente tem a compressão, tá? Pela hernia cervical. Então, quando você comprime a medula e a raiz, a dor vai para o braço, assim como a gente já comentou, né? Então, como é que é a cirurgia? A gente faz uma incisão na região cervical anterior, né? Normalmente ela é um pouco anteriorizada para a direita, tá? Aí depois a gente afasta, abre o platisma, afasta a musculatura, a carótida e o esôfago, né? E a gente vai ter a visão do disco, certo? Aí esse disco ele é retirado, né? Ó, mostrando aqui uma visão sagital. Normalmente, quando o paciente tem uma hernia cervical, ela perde altura também. Isso aqui você favorece, inclusive, uma retificação do pescoço. Então, a gente tira o disco, prepara o platô, né, para que haja uma artrodese. Aí a gente aumenta um pouco a altura. Ó, aqui eu mostrando um tipo de cage, né? Tipo de cage com os parafusos. Aí a gente coloca o cage aumentando um pouquinho a altura do disco e tentando restaurar um pouco a lordose cervical. E assim você faz a descompressão tanto direta como indireta, pelo fato de ter aumentado a altura. Aí você faz uma descompressão indireta da raiz, né? Ó, depois mostrando a artrodese, né? O osso que é colocado no queijo, ele ossifica, levando a uma artrodese. A artrodese que a gente fala é uma ossificação, né? É uma estabilização daquele segmento da coluna. E no caso da região lombar, né, a gente tem a cirurgia mais convencional, é a microdissectomia lombar, onde a gente faz descola a musculatura, faz uma hemilaminectomia, você entra e tira o disco que está herniado e descomprime a raiz, né? Hoje em dia está crescendo muito a cirurgia endoscópica, né? É uma cirurgia que a gente consegue fazer sem descolar a musculatura. Por quê? Porque é o músculo que a gente precisa depois, porque é essa musculatura que vai levar a estabilização mecânica da coluna e diminuir a sobrecarga. Então, quando você faz a cirurgia endoscópica, você simplesmente faz um acesso transmuscular, você não tem esse descolamento do músculo,
né? E você vai lá na raiz e consegue descomprimir a raiz, retirando a hérnia, assim como na cirurgia convencional, né? Então, na cirurgia convencional, a gente entra por aqui, ó. Aqui está a vértebra, aqui é a região das costas, né? Então, a gente faz uma incisão aqui e vai descolando aqui o músculo. Aí você vai entrando por essa via aqui, tira esse ossinho e você vai ter esse mesmo acesso. Aqui está mostrando uma cirurgia endoscópica foraminal, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês como é que é. Olha aqui, ó. This condition is known as a disc herniation, which puts direct pressure. Ó, só para mostrar bem rápido aqui como é que funciona a endoscopia para hérnia de disco. Ó, aqui a gente tem a hérnia de disco, ó, a fissura do ânulo fibroso, a saída no núcleo pulposo comprimindo a raiz. Então você vem com o endoscópio, aqui a gente vem com um catéter, um guia, funciona um disco para te localizar. Aí você vem com a cânula de trabalho, aí coloca a cânula de trabalho, ó, onde ela é angulada. A gente consegue visualizar, porque esse endoscópio normalmente ele tem uma angulação. Com a cânula de trabalho você afasta a raiz e consegue retirar fragmento de disco. Essa cirurgia, muitas vezes, você pode fazer até com anestesia local, né? E o paciente vai para casa no mesmo dia, com uma pequena incisão, né? Então, é algo novo, ainda não está no rol de procedimentos, mas a gente já está fazendo com muita frequência, o Brasil inteiro já tá fazendo esse tipo de cirurgia. Deixa eu voltar aqui. E a gente consegue fazer uma cirurgia com menor tempo de internação, com menor lesão tecidual e com uma eficácia semelhante do ponto de vista de descompressão com a cirurgia convencional, que é a cirurgia de microdissectomia. É muito raro precisar ter que artrodesar hérnia de disco, né? A cada dia é muito raro a necessidade de artrodesar. Antigamente era mais comum acontecer essas artrodeses, mas hoje em dia a gente só faz artrodeses para a hérnia de disco em casos mais extremos, que tem instabilidade segmentar, ou em casos que tem muitas recidivas. Então, a artrodese você coloca parafusos e, às vezes, queijos no espaço do disco, e depois isso vai criar uma artrodese. É como se você quisesse eliminar aquele disco e fazer com que o paciente não tenha mais recidiva, né? Então, é muito raro precisar fazer isso. Por quê? Porque a gente tem medidas conservadoras eficazes e, quando precisar para a cirurgia, normalmente a cirurgia de descompressão é o suficiente. Por que a gente deve evitar artrodese? Porque, a longo prazo, quando você perde um disco, você pode ter degeneração do nível adjacente. Você vai aumentar a sobrecarga do nível inferior. Aqui é outro tipo de cirurgia que também não é tão comum precisar fazer, que é o ALIF, que a gente faz uma cirurgia via anterior para colocar um queijo no local do disco. Essa cirurgia ela é mais indicada em casos que a gente precisa ganhar a lordose lombar, quando o paciente é um pouco mais complexo em relação a dores, e ele tem retificação, a dor tem uma relação com essa retificação, e às vezes você precisa fazer essas cirurgias para você ganhar a altura do disco, restaurar a lordose lombar e fazer uma descompressão também. Mas também é muito raro precisar fazer para uma hérnia de disco simples, né? E em casos refratários, que já operou várias vezes, o paciente não melhora a dor, às vezes não tem mais compressão, você tem aquelas dores crônicas, dores na perna, alodínia, dor muito forte, o paciente vive na morfina. Então, numa situação de último caso, você tem como fazer a estimulação medular, né? Que a gente coloca um estimulador medular na coluna com um gerador subcutâneo e a gente consegue programar a dor do paciente. A gente implanta isso no centro cirúrgico, o paciente vai para o consultório, através de uma telemetria, a gente consegue tirar a dor do paciente. Isso em casos de dores refratárias, neuropáticas e crônicas, que já passou por todas as etapas de tratamento e não resolveu. Então, como concluindo, aqui a gente vai, eu acho que é importante, como mensagem final, falar que para você evitar a hérnia de disco, é músculo, é fortalecer músculo. E quando você tem a hérnia de disco, quando você tem a degeneração discal, é a mesma coisa, fortalecer músculo. Então, a reabilitação, a fisioterapia, a atividade física regular, alterações posturais, quanto mais essa musculatura estiver fortalecida, menos sobrecarga mecânica no disco. Com menor sobrecarga mecânica do disco, se você já tem um problema, ele vai melhorar. Se você não tem um problema, não vai ter, porque o músculo vai estar segurando a energia cinética que vai ser
incidida nas suas estruturas osteoligamentares. Então, quanto mais músculo, menos carga. Quanto menos carga, menos sobrecarga. Quanto menos sobrecarga, menos degeneração e menos doenças. Então é isso. Eu quero agradecer aqui tem os meus contatos. Se alguém tiver alguma dúvida, a gente pode esclarecer por e-mail. E aqui está o site de onde a gente trabalha e o Instagram também. Muito obrigado pela sua palestra, doutor Denner. Avisaram no chat que não conseguiram ver o vídeo da sua cirurgia. O senhor pode mostrar ela novamente? Não deu para ver? Eles falaram que não apareceu aqui na tela. O senhor podia tentar compartilhar pelo share, por outra janela. Aqui, deixa eu ver aqui. É porque a cirurgia está no YouTube. Aqui vocês estão vendo minha tela, não? Estamos, do seu slide. Só dos slides, né? Isso. Aí o senhor clica em share, vai aparecer as opções. Aí o senhor coloca na tela que está o vídeo da cirurgia. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Share está embaixo do seu slide. Não, mas os vídeos eles não estão nos slides. Eu achei que a minha tela estava compartilhada. Entendi. E eles não estão no slide, que eu não consegui passar para o slide. Então, embaixo do seu slide, o senhor vai ter umas opções, e aí o senhor clica em share, que vai mostrar as telas que o senhor pode compartilhar. Que agora embaixo está mostrando o slide. Deixa eu ver se eu consigo aqui, peraí. Estão vendo agora aqui? Dá para ver agora? O vídeo não, está aparecendo só uma tela do YouTube. Mas essa do YouTube, tá vendo? Só a aba. E agora? Sim, apareceu agora. Apareceu o vídeo? Apareceu. Certo. Ó, esse vídeo aqui que eu estava mostrando tá aparecendo agora, né? Vocês estão vendo? Alô, alô? Tá aparecendo, Denner. Pode falar, tá aparecendo. Esse vídeo foi que eu mostrei em relação a endoscopias, né? Que é uma animação aqui que está disponível na internet, mostrando como é feita a cirurgia endoscópica, tá? Então, a cirurgia endoscópica, deixa eu só passar aqui para mostrar. Ó, ao invés de fazer a incisão muscular, né, a gente consegue que através de uma cânula, a gente primeiro coloca um guia, né, funciona um disco, aqui está a hérnia de disco, a rotura do ânulo fibroso e a compressão da raiz, né? Aí você coloca a cânula de trabalho, né? Essa cânula de trabalho, depois vem um endoscópio por dentro da cânula de trabalho. Esse endoscópio ele é angulado, através da cânula de trabalho você consegue afastar a raiz e tirar o disco, né? Essa é uma cirurgia que pode ser feita, inclusive, com anestesia local, né, o paciente acordado. E é apenas com uma pequena incisão, né? Aí você evita aquela cirurgia mais... a cirurgia mesmo de descolamento muscular, né? E o outro que eu coloquei... Deixa eu ver se eu tinha tirado aqui. Foi da hérnia cervical, né? Tá aqui, ó. Estão vendo agora? Sim, tá vendo? Tá. Então, na hérnia cervical, normalmente a gente faz uma incisão cervical anterior, né? Assim como eu falei. Aí abre o platisma, afasta a musculatura esternocleidomastoidea, a carótida para um lado e o esôfago para o outro, você vai ter a visão do disco, né? Então, a visão do disco.
Aqui mostrando a hérnia de disco, normalmente tem uma perda de altura, né? E você consegue fazer essa retirada por via anterior, né? E descomprimir os nervos. Depois a gente vem com uma broquinha, preparando o platô onde vai vir o cage, né? Que é uma prótese. Aqui mostrando um tipo de cage, a gente tem vários tipos, né? Aí a gente coloca o cage naquele espaço e a gente ganha um pouquinho de espaço até para ganhar um pouquinho de lordose. E a gente consegue descomprimir de forma direta e de forma indireta por essa altura que você ganha. Tá? Depois que a gente coloca esse cage, por dentro do cage tem osso. Né? Então, depois de algum tempo, esse osso vai ossificar com o corpo de cima e com o corpo de baixo, levando uma artrodese naquele segmento, aqui mostrando essa ossificação. Tá? Então, essa é a hérnia cervical, que é uma cirurgia muito, assim, relativamente simples, né? Não é muito demorada e ela não é também muito incomum. É uma hérnia muito comum hoje em dia, até porque aquilo que a gente falou no início em relação em relação à tecnologia, ao uso de celular e aumento da sobrecarga dos discos cervicais por alterações posturais mais comuns nos dias de hoje. Certo? Professor, muito obrigado pela sua palestra. Desculpa pelo acontecimento que caiu na internet, o senhor acabou ficando sozinho por um tempo, mas acontece, né? Coisas ao vivo. E a gente teve muitas perguntas, então não vai ter como, por questão dos horários também, a gente mostrar todas elas, a gente só vai selecionar algumas, tá? Se eu puder responder. Uma delas é com relação a essa cirurgia cervical. Perguntaram se esse afastamento pode levar a alguma lesão na laringe que o paciente possa precisar de uma fonoaudióloga depois, ou algum outro tipo de tratamento. Pode, tá? Na verdade, assim, a principal complicação da cirurgia de cervical anterior são as disfonias, né? Porque você tem as cordas vocais naquela região, e às vezes isso acontece pelo afastamento, né, das estruturas, né? E a disfagia, porque é por causa do esôfago, tá? Hoje em dia, as cirurgias elas estão mais rápidas. Às vezes você consegue fazer uma hérnia simples em 40 minutos, 50 minutos, meia hora, né? Quando a hérnia é simples, a cirurgia corre tranquilo. Então, o tempo de afastamento está muito curto. Porém, nas cirurgias maiores, que você tem múltiplos níveis, às vezes cirurgias de trauma, que você vai por esse mesmo acesso, tem mais tempo de afastamento, aí o paciente é mais comum ter essa disfonia e alterações de deglutição, que normalmente melhoram e são autolimitadas. Quando não melhora, aí a gente tem que ir para a fonoaudiologia para acelerar esse processo de recuperação. Então, não é incomum. Hoje em dia está mais incomum porque as próteses estão mais rápidas de serem implantadas, a cirurgia está mais ágil e os afastadores também estão melhores. Antigamente era muito mais comum você ter essa disfonia, né? O paciente fica bastante rouco. Mas é uma complicação sim possível. Professor, uma outra pergunta que a gente teve é que na avaliação da hérnia de disco, quais são as ponderações que eu posso usar na ressonância magnética? Se eu vou usar só a T2 ou eu posso usar outras também? Olha, o que vai mais ajudar assim no diagnóstico é a T2 mesmo, né? Porque a gente vai ver o branco, que é o líquor, né? E a gente vai ter para a gente avaliar essa compressão mielorradicular, o ideal é a gente avaliar pelo líquor, né? Onde passa líquor, onde não passa. Se tem uma compressão, você vai interromper a rima licórica, você não vai passar o líquor. Então, o T2 é o mais importante, onde você consegue avaliar a compressão radicular por conta desse hipersinal do líquido, né? Mas a avaliação ela é de toda a ressonância. Quando a gente vai avaliar uma hernia de disco, a gente não está avaliando só o disco, não está avaliando só a raiz. A gente está avaliando a musculatura, às vezes a gente está avaliando o platô, né? Quando a gente vai avaliar o platô, que é o platô da vértebra, aí é importante ter T1 e T2, porque a gente tem um sinal que a gente chama de sinal de Modic, que é a degeneração do platô. Depois daquela etapa de degeneração discal, esse impacto, essa sobrecarga começa a atingir o platô da vértebra. Então, quando a gente vai analisar Modic, a gente precisa de T1 e T2, porque Modic 1, Modic 2, Modic 3, ele tem apresentações diferentes. Por exemplo, Modic 3, que é um estágio mais lá na frente, a gente tem um hipossinal em T1 e um hipossinal em T2. Já o 2, a gente tem um hipersinal em T2 e um hipossinal em T1. Então, aí precisa avaliar tanto T1 como T2.
Entendi, professor, obrigado. Uma outra pergunta é se no caso de osteofitose, tem algum procedimento cirúrgico que eu posso estar realizando para amenizar essa deformação óssea? Quando esses osteófitos eles estão em anteriores, normalmente não é sintomático. A grande maioria das vezes não precisa fazer nada. Quando esses osteófitos são posteriores e atingem o forame vertebral ou até mesmo o canal vertebral, aí às vezes tem que fazer cirurgias. Então, quando a gente tem esses osteófitos para dentro do forame e quando a gente vai fazer a cirurgia, a gente faz o que a gente chama de foraminotomia, né? A gente vai com aquela broquinha de drill e amplia o forame. Então, os osteófitos, a gente só precisa abordar os osteófitos de forma direta quando eles estão levando a sintomas de compressão. Aí sim, mas só pelo fato de ter o diagnóstico radiológico não precisa ter nenhuma conduta. Entendi, obrigado. Uma outra pergunta que a gente teve aqui é se a escoliose pode ter alguma relação com a hérnia de disco, se tem alguma relação entre as duas. Pode. Quando você tem uma escoliose, você tem uma alteração da curvatura da coluna, né? E a escoliose ela pode ser compensada ou não compensada, balanceada ou não balanceada. Então, a tendência da coluna de forma natural, por exemplo, se você tem uma curvatura da coluna para frente, o outro segmento vai curvar para trás, para você manter a posição bípede e olhar para o horizonte. Então, isso a natureza do nosso corpo é dessa forma. Então, a gente tem a tendência de compensar curvaturas. Quando está tudo compensado, às vezes não tem problema de hernia de disco, mas quando você tem uma escoliose, você pode ter o aumento de sobrecarga de um determinado segmento da coluna. E esse aumento de sobrecarga pode aumentar a incidência de ter protusões discais e hernia de disco. Professor, por conta do tempo, a gente vai fazer só mais uma pergunta, que é se o torcicólogo crônico ele pode ser um sinal de hernia de disco ou simplesmente um sinal de sobrecarga. Normalmente, o que a gente pensa? Olha só, a hérnia de disco, ela tem a grande maioria das vezes tem uma etiologia, né? E a etiologia normalmente é sobrecarga mecânica, certo? Só que a sobrecarga mecânica, ela não é só o fator etiológico da hérnia de disco. Ela é o fator etiológico de dor facetária, de dor muscular. Então, o mesmo fator etiológico que leva à hérnia de disco pode levar também a contrações musculares, ao torcicolo, que é um tipo de contração muscular. Então, muitas vezes, essas contrações musculares, tanto da região cervical como da região lombar, elas podem ser reativas. Tá? Por exemplo, se você tem um segmento com uma compressão grande, uma sobrecarga grande, o que o teu organismo vai fazer de forma de defesa? Ele vai contrair o músculo em volta com o objetivo de tentar diminuir esse impacto naquele segmento. E essa contração leva a dor, que pode ser um torcicolo, pode ser uma coluna travada. Então, quando você tem torcicólogo ou coluna travada, isso pode ser um mau jeito só muscular, mas se isso for acontecer de forma regular e de rotina, tem que ser investigado com ressonância. Professor, muito obrigado pela sua aula. A gente sabe que o seu tempo é muito difícil, mas o senhor abdicou de um tempo livre para compartilhar o seu conhecimento. Em nome da Liga, eu venho aqui lhe agradecer. Obrigado. Obrigado pelo convite aí. Se precisar, estamos à disposição. Certo, volte sempre. Valeu, obrigado. Um abraço, Braulio. Boa aula aí. Grande Denner, tudo bem, meu velho? Beleza. Denner, parabéns pela palestra, perfeita, viu? Olhando essa cervical e lembrou da cirurgia que a gente fez essa semana aí. Muito dourada, boa, né? Dourada. Várias horas. O pessoal da Liga Denner é um amigo.